antes de entrar no negócio. Não sabe realmente do que se trata até entrar de fato. Sabe quando se depara com cobras e sabe, cansa-se. Do mundo da música. D'Angelo sabia que estava a morrer meses antes de qualquer outra pessoa. Mas o que fez com esta informação chocou todos os que pensavam conhecê-lo. Nunca se quer estar num lugar onde se sinta que já se chegou. É sempre uma subida. O homem desaparecido há 14 anos guardava segredos muito mais obscuros do que a sua luta contra o vício. Muita gente copia o mesmo formato. Antigamente, o importante era ser original. Originalidade era o que importava. As suas confissões no leito de morte revelaram uma verdade que reformula tudo o que pensávamos compreender sobre o seu misterioso desaparecimento. Então, vamos ao que interessa. D'Angelo morreu a 14 de outubro de 2025. Mas o homem que deu o último suspiro naquele apartamento em Manhattan preparava-se para a morte há muito mais tempo do que os 15 meses desde o diagnóstico de cancro no pâncreas. Os mais próximos dele perceberiam mais tarde que o seu comportamento durante o último ano continha indícios de um conhecimento que vinha guardando em silêncio. Verdades que explicavam décadas de comportamentos erráticos que todos atribuíam à fama e ao vício. D'Angelo, cujo nome verdadeiro é Michael Eugene Archer, faleceu devido a complicações de um cancro no pâncreas, contra o qual parece agora que lutava silenciosamente. O cancro do pâncreas era apenas parte de uma história maior que D'Angelo vinha escondendo de todos na sua vida, incluindo dos seus familiares mais próximos. As suas últimas semanas foram passadas num apartamento em Manhattan, rodeado pelos instrumentos que moldaram a sua vida. O diagnóstico de cancro do pâncreas surgiu durante o que deveria ter sido um exame físico de rotina. D'Angelo vinha sofrendo de perda de peso inexplicável e fadiga persistente, sintomas que inicialmente atribuiu ao estresse das gravações e das digressões. Quando o diagnóstico chegou, trouxe consigo a realidade de que o cancro do pâncreas oferece normalmente pouco tempo e poucas opções. Em vez de tornar pública a sua doença imediatamente, D'Angelo optou por dedicar o tempo restante à música e à família. Contactou discretamente com antigos colaboradores, não para revelar a sua condição, mas para expressar gratidão pela viagem musical partilhada. Estas conversas, posteriormente reveladas pelos destinatários, retrataram um homem a usar os seus últimos meses para curar relacionamentos e encontrar um desfecho. O seu filho com Angie Stone, Michael D'Angelo Archer, II, tinha lidado com o seu próprio luto depois de ter perdido a mãe num acidente de viação no início do ano. A música de 27 anos, que se apresenta como Suave Twain, tornou-se a principal cuidadora do pai durante os últimos meses. A decisão de D'Angelo de manter a sua doença em segredo refletiu o mesmo impulso que o levou a afastar-se da vida pública após a repercussão avassaladora do seu vídeo sem título. Sempre lutou contra a fama e as suas intrusões, preferindo deixar a sua música falar em vez da sua personalidade. Mesmo perante a morte, manteve o limite entre a sua arte pública e a sua experiência privada. A mensagem final que emergiu do seu círculo íntimo não foi uma grande declaração sobre o seu legado ou impacto na música. Em vez disso, foi uma simples expressão de gratidão pela oportunidade de criar, colaborar e contribuir com algo significativo para o mundo. Passou a carreira a aperfeiçoar a arte da vulnerabilidade emocional através da música. E o seu ato final foi encarar a morte com a mesma honestidade que definiu as suas maiores canções. Michael Eugene Archer veio ao mundo a 11 de fevereiro de 1974. A casa da família Archer tornou-se o primeiro conservatório do jovem Michael. As manhãs de domingo eram dedicadas aos cultos, onde absorvia as tradições de chamada e resposta da música gospel negra. Observava os membros da congregação serem possuídos por ritmos que pareciam emergir de uma fonte espiritual mais profunda. Estas primeiras experiências ensinaram-lhe que a música poderia ser uma forma de oração, uma forma de aceder a emoções demasiado complexas para uma conversa comum. Richmond, na década de 1980, era uma cidade dividida entre o seu passado confederado e a sua identidade em evolução como centro da cultura e educação negra. Para o jovem Michael, a cidade proporcionou uma rica educação musical que se estendeu muito para além da igreja da sua família. Aos 10 anos, descobriu Purple Rain, The Prince, um álbum que demonstrava como um único artista podia dominar múltiplos instrumentos e criar mundos sonoros inteiros. Esta descoberta tornou-se o seu roteiro para a ambição musical. A sua mãe reconheceu cedo o talento invulgar do filho, inscrevendo-o em aulas de piano que rapidamente revelaram a sua capacidade natural de ouvir harmonias complexas e recriá-las sem esforço. Mas a verdadeira educação de Michael veio das horas passadas na cave da igreja, a experimentar o piano elétrico e a aprender a sobrepor sons de formas que transformavam melodias simples em conversas musicais complexas.
A adolescência trouxe a exposição à cultura hip-hop, que chegava a Richmond através de estações de rádio e cassetes trocadas entre amigos. Michael descobriu como as caixas de ritmos podiam criar bases rítmicas mecânicas e profundamente humanas, uma tensão que mais tarde definiria a sua abordagem à produção. Um grupo que atuava em concursos de talentos locais e em pequenos espaços em redor de Richmond. Estas primeiras atuações revelaram a presença invulgar de palco de Michael. Era simultaneamente magnético e reservado, capaz de chamar a atenção sem parecer quase desconfortável com o foco. O público notou a sua tendência para fechar os olhos durante as atuações, como se estivesse a retrair para a própria música. A sua relação com o pai complicou-se durante estes anos. À medida que os interesses musicais de Michael se expandiam para além do gospel, para um território que alguns consideravam secular ou até mesmo pecaminoso. A tensão entre a música espiritual e o sucesso mundano acompanhá-lo-ia ao longo da sua carreira, criando um conflito interno entre o seu desejo de expressão artística e a sua educação religiosa. A música era inegavelmente poderosa, mas abordava experiências humanas que existiam fora das estruturas religiosas tradicionais. A decisão de seguir uma carreira musical significou deixar Richmond e ir para Nova York, uma mudança que representava tanto uma oportunidade artística como uma crise espiritual. Michael estava a abandonar a comunidade que moldara a sua formação musical, para se juntar a uma indústria que operava segundo princípios muito diferentes. O jovem que embarcou no autocarro para Nova York transportava consigo a educação musical da infância, mas estava prestes a descobrir como essa base seria testada pelas exigências do sucesso comercial. A cidade de Nova York, no início da década de 1990, vivia um renascimento da criatividade musical negra. E Michael Archer chegou precisamente quando a indústria musical estava sedenta de artistas que pudessem fundir a soul tradicional com as técnicas de produção contemporâneas. Tinha se renomeado D'Angelo, combinando o seu nome do meio com a sua admiração pelo pintor Miguel Ângelo, sugerindo ambições artísticas que iam para além do simples sucesso comercial. A fita de demonstração que lhe valeu o seu primeiro contrato discográfico foi gravada num estúdio na Cave, utilizando equipamento que a maioria dos artistas consagrados consideraria inadequado. Mas a produção bruta realçou, na verdade, a qualidade intimista da sua voz e a organicidade dos seus arranjos. Os executivos das editoras discográficas ouviram algo que procuravam sem saberem exatamente o que era. Autenticidade que não podia ser fabricada nem replicada. Trabalhar no seu álbum de estreia, Brown Sugar, tornou-se um exercício de perfeccionismo musical que definiria toda a abordagem da carreira de D'Angelo. Insistia em tocar a maioria dos instrumentos sozinho, sobrepondo faixa após faixa, até que cada música se tornasse um ambiente sonoro completo. A faixa título do álbum surgiu do seu fascínio pela forma como o desejo sexual e o prazer musical pareciam ativar os mesmos centros emocionais. Brown Sugar era simultaneamente sobre uma mulher e sobre a própria música, utilizando metáforas que tornavam a atração física indistinguível da paixão artística. A produção da música era enganosamente simples. Um padrão básico de bateria, uma linha de baixo discreta e a voz de D'Angelo a pairar sobre tudo como fumo. O álbum vendeu 3 milhões de cópias em todo o mundo. Mas, mais importante, influenciou toda uma geração de músicos que procuravam formas de honrar a sua herança musical, ao mesmo tempo, criar algo genuinamente novo. Artistas como Lauryn Hill, Erykah Badu e Maxwell viriam mais tarde a atribuir crédito a Brown Sugar por lhes mostrar novas possibilidades de combinar elementos tradicionais e contemporâneos. O sucesso trouxe oportunidades que D'Angelo considerou ao mesmo tempo entusiasmantes e avassaladoras. As aparições televisivas revelavam um artista claramente desconfortável com os aspectos promocionais da indústria musical. Apresentava-se brilhantemente, mas depois retraía-se durante as entrevistas, tendo respostas ponderadas, mas breves, como se falar da sua música diminuísse de alguma forma o seu poder. A sua contribuição para o álbum Philadelphia Half-Life, Those Roots, mostrou como as suas harmonias, treinadas na igreja, podiam melhorar a produção hip-hop sem a sobrecarregar. Mas o sucesso também trouxe um escrutínio que D'Angelo tinha cada vez mais dificuldade em gerir. As entrevistas centraram-se na sua aparência como músico, mas também na sua música, com os jornalistas a comentarem a sua pele clara e o seu cabelo comprido de formas que o deixavam consciente de como a sua imagem poderia estar a afetar a percepção da sua arte. Começou a compreender que ser um artista negro de sucesso significava lidar com expectativas que nada tinham a ver com talento musical. A pressão para dar continuidade ao sucesso de Brown Sugar levou a sessões de gravação cada vez mais obsessivas para o seu segundo álbum.
D'Angelo tornou-se famoso por passar noites inteiras no estúdio, experimentando arranjos que poderiam mudar completamente na sessão seguinte. Músicos que trabalharam com ele durante este período descreveram um perfeccionista, que parecia estar à procura de algo que existia para além da sua capacidade de captura. O intervalo entre álbuns acabaria por se estender por 5 anos, durante os quais a reputação de D'Angelo passou de estrela em ascensão a enigma da indústria. Os executivos das editoras discográficas que inicialmente celebravam a sua independência artística começaram a pressioná-lo para trabalhar mais depressa e para se comprometer mais. O jovem que chegara a Nova York com uma visão musical tão clara estava a descobrir que o sucesso comercial trazia exigências que ameaçavam a própria criatividade que o tornara bem-sucedido em primeiro lugar. Voodoo, lançado em 2000, representou uma rejeição completa da produção contemporânea convencional em favor de algo que soasse simultaneamente antigo e futurista. Quando se está a fazer algo diferente, foi engraçado porque, quando lancei o Voodoo pela primeira vez, muitas pessoas não gostaram inicialmente porque era diferente do Brown Sugar. D'Angelo reuniu um grupo central de músicos, incluindo o baterista Questlove, o baixista Pino Palladino e o guitarrista Mike Campbell, criando o que se tornou essencialmente um supergrupo neo-soul. As sessões de gravação tiveram lugar em vários estúdios em Nova York e Virgínia, com D'Angelo a insistir em captar o tipo de interação musical espontânea que definiu as gravações clássicas de soul das décadas de 1960 e 1970. A abordagem rítmica do álbum foi revolucionária. Em vez de programar faixas de bateria com precisão matemática, D'Angelo e Questlove introduziram deliberadamente variações súbitas de tempo que faziam com que a música parecesse viva e pulsante. As batidas aceleravam ligeiramente e depois recuavam, criando um groove que parecia pulsar com batimentos cardíacos humanos em vez de consistência mecânica. Esta técnica, mais tarde denominada drink drumming, viria a influenciar inúmeras gravações de outros artistas. Sabe o que quero dizer? É tipo um álbum folk. Pá! A progressão natural do soul para o nível seguinte. Oh Soul, Era Folk, Slide Initial, muito James Brown inicial, muito Funkadelic inicial, Parliament. Percebes o que quero dizer? Muita progressão inicial, quando a música estava apenas a começar a mudar. O conteúdo lírico de Voodoo levou D'Angelo a um território mais explicitamente sexual e espiritualmente complexo do que qualquer coisa em Brown Sugar. Temas como Devil's Pie exploraram a intersecção entre a tentação e a criação artística, enquanto Playa Playa examinou o custo emocional do sucesso romântico. O álbum apresentava a sexualidade como força criativa e obsessão destrutiva, temas que refletiam a complexa relação de D'Angelo com o desejo e a fama. O processo de gravação tornou-se cada vez mais intenso à medida que o perfeccionismo de D'Angelo atingia novos extremos. Os músicos descreveram sessões que duravam 12 ou 15 horas, com D'Angelo a fazer overdubs nas partes vocais até atingir a combinação exata de paixão e controle. Por vezes, descartava músicas inteiras após meses de trabalho, convencido de que não captavam a verdade emocional que procurava. Mas foi o videoclipe de Untitled How Does It Feel que transformaria D'Angelo de músico respeitado em fenômeno cultural e símbolo sexual involuntário. Como se sente? A resposta ao videoclipe de Untitled revelou a complexidade da sexualidade masculina negra e da cultura popular. As mulheres responderam com entusiasmo que por vezes roçava obsessão, enquanto alguns críticos do sexo masculino questionavam se D'Angelo se estava a objetificar ou a ser objetificado por outros. O sucesso do vídeo criou expectativas sobre a sua aparência física e disponibilidade sexual que nada tinham a ver com as suas intenções musicais. Os prêmios e a aclamação da crítica seguiram-se ao lançamento de Voodoo, incluindo prêmios Grammy, que consolidaram D'Angelo como um dos músicos mais importantes da sua geração. Mas a atenção também trouxe níveis de escrutínio e expectativa que ele achava cada vez mais difícil de lidar. O público gritava durante as suas baladas mais intimistas, impossibilitando-o de criar a atmosfera contemplativa que a sua música exigia. O sucesso de Untitled criou um modelo que os executivos das editoras discográficas queriam que ele repetisse. Mas D'Angelo resistiu às tentativas de capitalizar o seu estatuto de símbolo sexual. Começou a evitar sessões fotográficas e a recusar entrevistas, frustrado com a desconexão entre a percepção pública e as suas intenções artísticas. O homem que sempre se sentira desconfortável com a fama viu-se preso a uma imagem completamente separada da sua identidade enquanto músico. Nos bastidores, D'Angelo já começava a afastar-se da indústria que o tornara famoso.
O desaparecimento de D'Angelo da vista do público após o sucesso de Voodoo tornou-se um dos mistérios mais intrigantes da música contemporânea. O homem que acabara de lançar um dos álbuns mais aclamados da década simplesmente desapareceu, cancelando datas de digressão, evitando entrevistas e recolhendo à sua casa na Virgínia para o que se tornaria um hiato de 14 anos nas gravações. Basicamente não sabia como lidar ou aceitar tudo o que aconteceu. Então, começamos a ver tudo, porque antes de entrar no negócio, não se sabe realmente do que se trata lá até entrar. Os telefonemas dos executivos das editoras discográficas tornaram-se cada vez mais desesperados à medida que o comportamento de D'Angelo se tornava mais errático no início dos anos 2000. A Virgin Records investiu milhões na sua carreira, esperando uma continuação de Voodoo, o que nunca se chegou a concretizar. Sessões de estúdio que custavam milhares de dólares por dia eram agendadas e depois abandonadas, quando D'Angelo simplesmente não aparecia, deixando músicos e engenheiros de som à espera de um artista que tinha desaparecido sem explicação. A perda de peso que começara como preparação para o vídeo sem título evoluiu para algo mais preocupante. Amigos e colaboradores descreveram um artista que se tornara obcecado em manter um padrão físico impossível, praticando exercício compulsivamente e restringindo a sua dieta de formas que afetavam tanto a sua saúde como a sua capacidade de se apresentar. O homem que sempre fora naturalmente magro tornou-se quase magro, perdendo a presença física que tornava suas atuações ao vivo tão envolventes. O primeiro grande desastre num concerto aconteceu em 2001, num festival na Europa, onde D'Angelo subiu ao palco visivelmente embriagado e com dificuldade em recordar as letras das canções que tinha composto. A morte do seu amigo e colaborador, Jay Dilla, 2006, representou uma perda profunda que aprofundou a depressão e o isolamento de D'Angelo. Dilla foi uma das poucas pessoas que compreenderam o processo artístico de D'Angelo e puderam comunicar com ele sobre música durante os seus períodos mais difíceis. Perder esta ligação removeu uma das suas principais motivações para continuar a criação musical. Em 2005, D'Angelo foi efetivamente colocado na lista negra de grandes segmentos da indústria musical, não por qualquer esforço organizado, mas simplesmente porque muitas pessoas perderam dinheiro, tempo e credibilidade profissional ao tentar trabalhar com ele. O artista, que já fora considerado um gênio, destruíra sistematicamente todas as relações profissionais que o poderiam ter ajudado a recuperar a sua carreira. A ressurreição da carreira de D'Angelo começou discretamente em 2012, quando fez a sua primeira aparição pública significativa em mais de uma década no Festival de Música de Bonnaroo. A atuação foi breve e hesitante, mas demonstrou que estava pronto para se reconectar com a música que tinha definido a sua vida. O público descreveu um artista transformado, que parecia mais velho e vulnerável, mas cuja voz não tinha perdido nada da sua potência ou profundidade emocional. Nos bastidores, D'Angelo tinha trabalhado para superar os vícios e os problemas pessoais que tinham prejudicado a sua carreira. O processo tinha sido longo e difícil, envolvendo várias tentativas de reabilitação e terapia que abordavam tanto o abuso de substâncias como as ansiedades subjacentes que tornavam a fama tão desafiante. O homem que regressara à vida pública era fundamentalmente diferente daquele que desaparecera após Voodoo. A gravação de Black Messiah tornou-se um processo de 5 anos que combinou a renovada energia criativa de D'Angelo com a sabedoria adquirida nos seus anos de luta. Trabalhando com a sua banda, The Vanguard, abordou a produção musical com um sentido de propósito que ligou a sua recuperação pessoal a temas mais amplos de justiça social e redenção espiritual. O título do álbum refletia a sua compreensão de que a arte poderia servir como forma de cura para ambos. Black Messiah foi gravado em vários estúdios, com D'Angelo a insistir na mesma abordagem de gravação orgânica que definiu os Voodoo. Mas o novo material refletia uma maturidade resultante da sobrevivência ao seu período mais sombrio e da emergência de uma compreensão mais profunda tanto da música como da vida. Músicas como Really Love demonstraram a sua capacidade de combinar a sensualidade dos seus trabalhos anteriores com a honestidade emocional sobre os relacionamentos e o crescimento pessoal. O conteúdo político do álbum era mais explícito do que qualquer coisa que D'Angelo já tivesse gravado. Músicas como The Charade e 1000 Deaths abordavam a violência policial e o racismo sistêmico com uma urgência que refletia a sua consciência das questões sociais que se desenvolveram durante os seus anos afastado da indústria. O homem que antes se concentrava principalmente em temas pessoais e românticos usava agora a sua plataforma para se envolver com questões mais amplas sobre justiça e igualdade.
A transformação física de D'Angelo foi tão dramática como a sua evolução musical. Tinha engordado e adotado uma aparência mais natural, que representava a rejeição dos padrões de beleza impossíveis que tinham contribuído para o seu colapso anterior. A confiança que demonstrou em entrevistas e apresentações sugeria alguém que se tinha conformado com o envelhecimento e a imperfeição de formas que, em vez de diminuírem, realçavam o seu poder artístico. O lançamento surpresa de Black Messiah, em dezembro de 2014, gerou entusiasmo em toda a indústria musical e entre os fãs que esperaram 14 anos por material novo. O álbum estreou em 5º lugar na Billboard 200 e recebeu a aclamação universal da crítica, com muitos críticos a dizerem que a longa espera valeu a pena. D'Angelo regressou com sucesso, sem comprometer a visão artística que o tornara influente. A década seguinte ao lançamento de Black Messiah trouxe a D'Angelo um nível de paz que nunca tinha experimentado na sua vida adulta. O retorno bem-sucedido restaurou a sua reputação e estabilidade financeira. Mas, mais importante, provou a si próprio que podia atuar como artista e ser humano. O homem que antes era atormentado pelo perfeccionismo e pela fama, encontrou formas de criar música que satisfizesse os seus padrões artísticos sem destruir o seu bem-estar pessoal. A segurança financeira proporcionada pelo sucesso de Black Messiah permitiu a D'Angelo tomar decisões artísticas baseadas na realização criativa em vez da necessidade comercial. Podia dar-se ao luxo de trabalhar lentamente, experimentar livremente e rejeitar projetos que não se alinhassem com a sua visão artística ou com os seus valores pessoais. Esta liberdade reduziu o estresse que antes tornava o seu processo criativo tão difícil e autodestrutivo. A sua saúde tornou-se uma prioridade como nunca o tinha sido na sua juventude. D'Angelo adotou rotinas de exercício e hábitos alimentares que promoviam o seu bem-estar, em vez de castigar o seu corpo. Os comportamentos obsessivos que antes caracterizavam a sua abordagem à aptidão física foram substituídos por práticas sustentáveis que melhoravam, em vez de minar, a sua capacidade de tocar e criar. A comunidade musical, que antes via D'Angelo como alguém pouco fiável e difícil, passou a vê-lo como um estadista experiente, cuja experiência e sabedoria eram recursos valiosos. Os artistas mais jovens procuravam os seus conselhos e colaboração, enquanto os seus colegas da era Neo Soul se reencontravam com ele como amigos e colegas, em vez de concorrentes ou fontes de estresse. Mas, mesmo durante estes anos de paz, D'Angelo lidava em privado com problemas de saúde que preferia não discutir publicamente. Os sintomas que eventualmente levariam ao seu diagnóstico de cancro começaram a aparecer subtilmente, manifestando-se como fadiga e problemas digestivos que ele inicialmente atribuiu aos efeitos normais do envelhecimento e de décadas de vida difícil. A sua decisão de manter estas preocupações em segredo refletia tanto a sua preferência de vida pela privacidade, como o seu desejo de proteger a estabilidade que tanto lutara por alcançar. O homem que antes era consumido pela ambição musical encontrara uma forma sustentável de equilibrar a criatividade com a felicidade pessoal. Mas o tempo estava a esgotar-se de formas que nem ele nem aqueles que o amavam compreendiam plenamente. Enfim, é isto por agora. Pessoal, tchau!